Deus, gostaria que você curvasse sua cabeça. Pastor Jonatas vai nos ministrar algo da parte de Deus para as nossas vidas nessa noite. Pai, em nome de Jesus, entrega o teu servo em tuas mãos. Usa ele, dá graça ao teu filho, dá sabedoria e mostra o teu querer nessa noite. Obrigado pela oportunidade que tu tem dado a cada um de nós de ouvirmos hinos maravilhosos, hinos, Senhor, que tocam o nosso coração. E agora, Senhor, ouviremos a tua palavra, o hino, Senhor, que vai falar com a nossa alma através da tua boca. Usa o teu instrumento e toca em nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Me sinto tremendamente tocado e responsabilizado nesta noite pela oportunidade, muito honrado, porque 61 anos de uma banda tão tremenda como essa, como da Campos Sales, é muita responsabilidade. Eu louvo a Deus pela vida de cada músico aqui. É tão bom ouvir os ensaios de vocês. Eu falo isso com gratidão. A minha esposa elogia sempre ao falar com a família, porque há sempre uma preocupação de quem mora no fundo da igreja. E eu confesso que eu louvo a Deus por morar no fundo da igreja, porque são poucas as igrejas que têm tanta qualidade como nós temos aqui na Campos Sales. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Lúcio, por esta oportunidade. Eu sei que a honra era toda dele, por ele ser o pastor dessa igreja e por ser um grande expoente da palavra de Deus. Sempre tem edificado as nossas vidas com palavras trazidas do trono da graça de Deus. E eu deveras estou as minhas pernas alegres nessa noite, pela responsabilidade de poder dar testemunho da palavra de Deus. E falando de priorizar o reino, eu gostaria de nesta noite meditar num texto do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2. Eu quero falar um pouquinho sobre o valor da adoração. Tudo que está sendo feito aqui, só está sendo feito porque foi planejado, desejado, organizado, sonhado, projetado. Eu estava aqui lembrando de quando eu tocava saxofone alto. Eu me emocionei quando o irmão começou a solar o hino ali, e eu fui arremetido. Alguém pergunta para mim: pastor, por que o senhor não toca mais? Eu falei: porque o meu chamado foi específico, e eu fiz como Eliseu. Ele queimou os carros, e eu tive que queimar o meu saxofone. E eu estou aqui, mas eu me emociono muito, porque eu estudei muitos anos música, e eu sei que para que cada um estivesse aqui, foram anos, por que não dizer, talvez alguns aí com décadas de estudo, de aprendizado, de dedicação, para que esse culto estivesse sendo realizado. Foram dias, horas de dedicação, de ensaio, de disciplina, de ajuste, de afinação. E é tão bom, porque quem vê, está vendo esse dia, mas não sabe que por trás de tudo isso que está sendo feito, foram horas e dias de dedicação. Mas eu quero parabenizá-los em nome de Jesus. Diz assim o texto que eu quero fazer menção, para rapidamente meditar. Lucas capítulo 2, versículo 8, diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que um anjo do Senhor veio sobre eles,
e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto de panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilhavam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Eu gostaria de falar um pouquinho rapidamente sobre o valor da adoração. Eu gostaria de primeiramente fazer uma pergunta a você que está me ouvindo nesta noite. Qual é o valor que você dá para a adoração? Qual o nível, a escala, qual o significado, qual a importância que você tem dado à adoração? Um escritor chamado Enden Wilson Townsend, ele escreveu algo que eu gostaria de compartilhar com você. Eu fiz questão de tomar nota. Ele diz assim: afirmo que a maior tragédia do mundo de hoje é que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança e o criou para adorá-lo. Formou para tocar a harpa da adoração diante da sua face dia e noite. Mas ele, o homem, falhou, deixando cair a harpa aos seus pés, e ela jaz sem som aos seus pés. Um dos maiores problemas do mundo de hoje é justamente a falha na adoração. Como ele mencionou, nós fomos criados para louvor da sua glória. A Bíblia, amados, de Gênesis a Apocalipse, ela fala a respeito de adoração. Ela está cheia de notas, de tons, de nuances a respeito de adoração. Ela começa em Gênesis com adoração e ela termina em Apocalipse falando de adoração. A adoração, ela permeia todas as páginas seletivas da Bíblia. Não há só um único versículo que não esteja indicando uma relação ou uma correlação com o adorador e Deus, que é o adorado. O problema é que, na maioria das vezes, nós confundimos as coisas. E muita gente pergunta assim: mas por que Deus precisa ser adorado? Deus não precisa ser adorado. Deus não precisa de nada, Ele é um ser absoluto. Tem muita gente que pensa que Deus necessita de adoração. Deus, Ele é pleno, absoluto. A adoração, ela não muda nada em Deus. Deus continua sendo Deus, mas a adoração muda o adorador, a adoração muda quem adora. A diferença na adoração é que a adoração não vai alterar nada em Deus, exceto que Ele pode até gostar
daquilo que está sendo oferecido a Ele como adoração. Mas a adoração não muda nada na essência de Deus. Deus, Ele é pleno, Ele não necessita de nada. Mas nós precisamos. E é interessante porque a adoração, ela tem o poder de alterar as coisas, de mudar as coisas, de trazer para nós um significado daquilo que é o objeto da nossa adoração. Apesar de nós lermos esse texto, parece ser um texto até para o Natal, fala do nascimento de Jesus, do prenúncio, mas aqui existem alguns segredos a respeito da adoração, e é interessante como isso consegue tocar, como Deus consegue permear todo o espaço, mostrando para nós o significado da importância. Nós vivemos num mundo, amado, onde, infelizmente, os valores vão sendo alterados. Por exemplo, vivemos numa sociedade do preço e não do valor. Olhamos mais para a etiqueta, aonde está o rótulo, aliás, onde está o preço, do que para o rótulo daquilo que é realmente o produto. Valorizamos, às vezes, o preço e não o valor das coisas. Uma sociedade onde o cifrão está antes do rótulo. Nós, às vezes, ficamos olhando para um culto, por que não dizer quase uma cerimônia solene, como esse de hoje, tão lindo, tão organizado, quase que perfeito. Mas Deus, que é o objeto de tudo aquilo que está acontecendo aqui, está olhando para mim e para você nessa noite, procurando verdadeiros adoradores. E é interessante porque nós confundimos muitas vezes, achando que Deus é um ser mesquinho, um ser metido, que está em todo tempo querendo ser adorado. E é interessante porque Deus não procura adoração, mas Ele não descarta a importância, pelo contrário, Ele dá valor, e só por Ele dar o valor à adoração, isso para mim já é o importante, isso para mim me basta, já é suficientemente completo, pelo fato dele dar a importância para a adoração. Isso fica claro em muitos textos da Bíblia, como por exemplo, naquele texto da mulher cananeia. Muitos dos seus discípulos estavam com ele. De repente, uma mulher que não era nem sequer do povo judeu, vem gritando, dizendo: Mestre, tem misericórdia de mim. Os seus discípulos, acostumados a ver os milagres de Jesus, simplesmente olham para Jesus, que era o e diz: Mestre, despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. Jesus resolve então parar para dar atenção à voz que gritava, uma voz desesperada, porque um grito é diferente de uma melodia como essa, toda essa melodia que nós ouvimos. Tamanha estética vocal, tamanha estética em toda a harmonia, melodia, ritmo, tudo perfeito. Os timbres afinados, mas um grito não. O grito não tem estética vocal. Um grito nada mais é do que um som horrível de alguém que às vezes está desesperado. E é interessante porque é o grito que vai chamar a atenção de Jesus. É o grito de uma alma desesperada porque havia uma filha endemoniada em casa. E muitas vezes nós estamos aqui olhando para esses músicos, todos bem arrumados, muitos com sapato brilhante, se prepararam, se dedicaram, mas não sabe
como é que está muitas vezes o nosso coração ou o seu coração. Às vezes traz no coração o grito da alma, o desespero, aquilo que muitas vezes tende a roubar a nossa voz. Mas às vezes é no grito da alma que Deus, aquele que é único e sabe ouvir a nossa alma, Ele que é capaz de ouvir os gritos de todos aqui sem confundir uma única voz. Esse Deus está aqui nesta noite. É esse Deus que nós viemos adorar aqui. É esse Deus que nós viemos oferecer culto aqui. É esse Deus que nós viemos aqui exaltar e glorificar. É para esse Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Mas foi justamente o grito daquela mulher, que vem gritando após os discípulos, aquilo incomoda tanto os discípulos que ele diz: despede essa mulher. E Jesus para, olha para aquela mulher e ainda testa ela mais uma vez, olhando para ela e dizendo: ei, não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, Jesus estava à procura dela, porque ela olha e diz assim: sim, Senhor, é verdade, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus olha para ela e diz para todos os seus discípulos, que outrora havia dito: despede essa mulher. Jesus olha e diz assim: nem em Israel eu vi tanta fé. Ele olha para a mulher e diz: grande é a tua fé, vai, seja feito conforme tu necessitas. E o texto diz que a mulher foi embora e a filha ficou sã na mesma hora. E é interessante porque a adoração que ela promoveu, e o texto deixa bem claro que ela adorou ao Senhor. Ela adorou ao Senhor, mesmo sem ver o objeto daquilo que ela buscava. Porque na verdade o adorador não está preocupado apenas em ter aquilo que deseja de Deus. Porque o objeto da adoração, você não adora a Deus por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. E ela entendeu que Ele era o mestre, que Ele era o Senhor, que Ele era o que fazer. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A base, amados, da adoração não é o que fazemos, mas é o que Deus já fez. Deus já fez alguma coisa por você? Então você tem motivo para adorar. Talvez você diga: pastor, você não conhece a minha vida, não sabe o que está acontecendo nas circunstâncias da minha vida. Eu não tenho motivo hoje para abrir a minha boca e adorar. Eu quero dizer para você: só de você estar vivo hoje aqui, você já tem motivo para adorar. Ah, pastor, eu só consigo piscar. Então você tem motivo para adorar, porque se você não piscar, sua córnea seca e você fica cego. Então dá glória a Deus porque você pisca. Dá glória a Deus porque você está vivo. Porque muitos pularam na fila na tua frente, mas hoje você está aqui vivo para adorar. Se você está me ouvindo hoje, você tem motivo para adorar. Porque você ouve, processa a informação, a palavra desce no teu coração e vai transformando algo dentro de você. Então você tem motivo para adorar a Deus. Você sente a presença de Deus. A presença dele aqui, ela é real, ela é verdadeira, ela está operando. Você está aqui para adorar, mas enquanto você adora, Deus age. Eu vou repetir: enquanto você adora, Deus age. Enquanto você toca, Deus trabalha. Enquanto você louva, Deus trabalha.
Mas me atendo a esse texto rapidamente. Observe que os pastores estavam no campo, trabalhando, desenvolvendo a sua função. De repente, aqueles pastores que estavam guardando o seu rebanho, cuidando do rebanho, o anjo do Senhor aparece. E o texto deixa bem claro que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor cercou de resplendor e produziu neles grande temor. A primeira coisa para que haja, amados, uma verdadeira adoração, uma genuína adoração, é haver temor. E infelizmente, muitos hoje não têm temor a Deus. E a palavra do Senhor diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele ainda está perto. Deixe o mal o seu caminho. Nós devemos buscar o Senhor, Ele está aqui. Nós podemos achá-lo. O Espírito Santo de Deus ainda não foi retirado da terra. Ele está aqui nesta noite, promovendo em nós, justamente nos impulsionando. Independente da circunstância, adore. Independente do teu problema, adore. Porque enquanto você adora, a adoração vai mudar e vai alterar você. Não altera nada em Deus, mas altera a mim, altera você. Porque nós vamos ficando mais afinados, o nosso ouvido espiritual vai afinando mais. E eu vou entendendo qual o propósito de Deus. Por que é que Deus está permitindo isso? Por que é que Deus está permitindo a prova? Por que é que Deus está permitindo a luta? Por que é que Deus está permitindo o deserto? É porque Deus está nos afinando através das provações. Parece que está tudo normal. Os trabalhos estão acontecendo, os pastores estão trabalhando, mas de repente, aquilo que era tudo normal, muda, se altera. E eu fiquei perguntando, por que é que o anjo do Senhor resolve aparecer justo para aqueles pastores? E aí eu fui pesquisar. E uma das coisas que acontece em Israel, é que para tudo o que o judeu faz, ele tem uma canção. E isso vem lá de trás, desde o Antigo Testamento. Você vê isso, por exemplo, no Êxodo. Você vê isso logo nos primeiros livros da Bíblia. Parece até um sistema de memorização sagrada. Todas as vezes, Deus, antes de promover a libertação para o povo, todas as vezes, Deus vai, através dessa mesa de negociação entre Moisés e Faraó, Deus olha e diz assim: Moisés, vai até Faraó e diga para ele: deixa o meu povo ir para prestar culto. Mas Faraó se coloca no lugar entre o objeto da adoração, que é Deus, e o adorador. E é interessante porque Deus vai enviar as 10 pragas. E as 10 pragas, você vai ver que no pano de fundo do texto, de cada uma das pragas, você vê, quase que de maneira explícita, é literal, Deus dizendo assim: deixa o meu povo ir adorar e prestar culto. Todas as 10 pragas. Só que você vê que todas as vezes em que parece que o povo vai para adorar, Faraó sempre se coloca como opositor à adoração. Uma hora ele diz assim: deixa os bois, leva só as mulheres. Uma hora chega e diz assim: deixa as crianças. Nunca ele permite a adoração completa. Ele sempre vai se opor ao objeto entre o objeto da adoração e o adorador. E você vê que quando isso acontece, logo, aquele que se torna o opositor à adoração, ele vai se tornar um rival de Deus.
E aí você vê que Deus vai tratando com o povo, fazendo com que um povo memorize a respeito da adoração. E é interessante porque todo o Antigo Testamento está permeado disso. Depois que o povo é liberto, depois que o povo já está indo na direção à terra prometida, e agora depois que o povo entra na terra prometida, todas as vezes que Deus vai falar com o povo, Ele sempre traz à memória o que Ele fez. Ele diz assim: lembra-te, ó Israel, do Senhor teu Deus, que te livrou das mãos de Faraó. Sabe o que é isso? Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque Jesus te libertou da mão do opressor. Sabe por que você está aqui? Tem motivos para adorar? Porque a cédula que era contrária foi cravada na cruz. Ele se entregou por nós. Jesus, Ele é o objeto da nossa adoração. É para Ele a honra, é para Ele a glória, é para Ele os ensaios e é para Ele o espetáculo. É para Ele que você está aqui, é para Ele que você se arrumou, é para Ele que você deve dedicar o teu coração, a tua alma, é para Ele que você deve chorar, é para Ele que você deve clamar, é para Ele que você deve levantar a sua mão, é para Ele que você deve dar o teu melhor glória, é para Ele que você tem que dar o teu melhor aleluia, é para Ele que você tem que falar as línguas estranhas, é para Ele que você deve cantar o hino da vitória. É para Ele. Como disse o irmão Lázaro, cessa-se o show, traz de volta o culto. Sabe qual é a diferença do show? É porque o show, essa vem fresca do céu. O show, o final do produto do show é porque você mostrar os teus talentos dons. Eu vou repetir. No show você quer mostrar os teus talentos e os teus dons. Mas no culto é diferente. No culto você some, Jesus aparece, Deus vem, e é Ele que é o espetáculo da glória. É por isso que o culto é para Ele. A adoração é para Ele, o louvor é para Ele, não é para quem toca melhor, não é para quem rege melhor, não é para quem cantou melhor, é para quem é o motivo de tudo que eu ofereço de melhor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Pode adorar, pode adorar. Pode adorar, o culto é para Ele, a adoração é para Ele. Aleluia. No versículo 13, ele diz assim: no mesmo instante, apareceu um anjo, uma multidão, juntamente com um anjo. Tenta imaginar os pastores na terra, no campo. O anjo aparece. Coral celestial, o céu se abre, o coral fica entre o céu e a terra, numa dimensão espiritual. Mas qual é a função do anjo e do coral espiritual que aparece louvando a Deus? A função é trazer uma ligação, e a adoração ela é a única que é capaz de fazer locução, que somente o Espírito Santo através de Jesus pode fazer em nós. É trazer justamente essa ligação daquilo que é natural, daquilo que é terreno, com algo que é espiritual. Enquanto você está aqui, Jesus está recebendo o teu culto no céu. Ele diz assim: olha o que eles estão clamando. Glória a Deus nas alturas. Mas olha a ligação, é glória no céu e paz na terra. Por que é? Quando a glória de Deus aparece, a glória vai trazer luz nos cantos mais escuros, e vai trazer não só aquilo que é bom, mas às vezes vai mostrar, muitas vezes, algo ruim. Que é isso, pastor? O que o senhor está falando é verdade. Eu vou dizer isso porque
Porque quando Deus agora envia aquele coral, o anjo, para anunciar todas as coisas, eles clamam dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra. E ele vai usar uma outra expressão dizendo: boa vontade para com os homens. E a palavra boa vontade ali, no grego é eudóquia, que na verdade traz aqui duas nuances, dois significados. Primeiro, sujeito, ele fala a respeito do deleite, do prazer. Em segundo lugar, o objeto, que é a bondade, o propósito. E o que ele está querendo dizer com isso? O que Deus está mostrando para aqueles pastores e para nós aqui nessa noite? É que a adoração promovida, ligando a terra com o céu, é justamente aquilo que está no plano de fundo da oração dominical do Pai Nosso. Jesus dizendo assim, ó: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino, o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aonde? Assim na terra como? Ele está ligando terra e céu. Estão entendendo a prioridade que a adoração traz? É ligar a terra e a vontade que você tem aqui na terra com a vontade de Deus que está no céu. E qual é a vontade? Adore. Adore ao Senhor. Priorize a adoração. Priorize o louvor. Porque quando você priorizar a adoração, você estará priorizando aquilo que é o objeto da tua adoração. Priorize Deus na tua vida. Coloque Deus em primeiro lugar. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que você precisa nessa noite é de uma bênção, é de uma vitória, é de um milagre. Priorize a adoração e o teu milagre já está acontecendo. Enquanto você adora, Jesus trabalha. Enquanto você adora, Ele age. Enquanto você adora, Ele está operando. Enquanto você estiver adorando, Ele está trabalhando. Eu quero finalizar dizendo a você nessa noite que todo músico, ele traz consigo uma mochila. E dessa mochila tem a sua história. Estou falando isso porque o músico é uma das pessoas que mais são perseguidas dentro da igreja. O diabo odeia quem adora a Deus, principalmente com a música, porque ele era o maestro no céu. Nós sabemos disso. Mas tem uma coisa, quem está aqui tem uma história. E nós precisamos aprender uns aos outros a respeitar a história uns dos outros. Quem está aqui, quando abre essa mochila e traz páginas e mais páginas de fichas sujas que já teve, mas foram lavadas no sangue de Jesus. Todo adorador tem uma história, e é uma história que está sendo escrita por Deus. Eu quero dizer para cada adorador aqui nessa noite, um adorador tem a sua história escrita por Deus. A mulher cananeia não tinha nem nome. O nome dela não era Cananeia. Se remete apenas ao local da sua origem. Ela é uma ilustre desconhecida, mas é uma adoradora conhecida pelo que merece toda a adoração. Porque não importa quem é o adorador, importa quem você está adorando. Valorize a adoração. Adorador, ou melhor, adoração não é um estilo musical. É interessante, você já perguntou para alguém? Tem muita gente que acha que adoração é estilo musical. Aí você pergunta para o irmão: o que você canta, irmão? Ele diz: é o jazz, o outro pagode, o outro samba. E você, irmão? Adoração. Como se adoração fosse estilo musical.
excluindo todos os demais ritmos. A adoração não é um estilo musical. A adoração genuína é aquela que toca, consegue extrair a verdade do íntimo do meu coração para tocar o coração de Deus. Não importa qual seja o meu estado, por mais miserável que seja o meu estado, por mais luta que eu esteja passando. E é interessante, porque o azeite mais importante e o mais valioso é aquele que é extraído na última prensa. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes na nossa vida nós estamos cercados de lutas, de provas, de problemas. Mas você já viu como é interessante? É justamente quando nós estamos vivendo às vezes os piores momentos da nossa vida, que Deus vai trazer, através do Espírito Santo, para nós aquilo que às vezes é contra a lógica. Às vezes você, que é tão dedicado à oração, você está passando um momento de tanta luta, aí é nesse momento que aparece alguém dizendo para você, você está precisando de oração, e alguém chega e diz assim, ora por mim. É quando você às vezes olha e não vê motivos para cantar, é nesse momento que alguém chega e diz assim, canta um hino. Você chega e está no pior momento, o maestro chega e diz assim, marca um ensaio extra, e você olha e diz assim, meu Deus, mas como que eu vou tocar, como que eu vou adorar? É nesse momento que Deus vai trazer à tona as maiores adorações, como diz a melodia do hino da harpa, os maiores hinos e poesias foram escritos em tribulação. Eu não sei que momento você está passando, uma coisa eu sei, aquele que é o Senhor da música, Ele está escrevendo a melodia da tua história. Aquele que é o sábio maestro da nossa vida e tem a batuta na mão, Ele pode colocar cada nota no seu devido lugar, e aquilo que às vezes para nós é uma pausa, como se fosse um acidente, interpelando a música, é justamente aquilo que vai trazer de volta o som que outrora abafado pelas nossas lágrimas, vai trazer de volta o sorriso melódico da nossa história. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só Ele é digno de toda honra